Olá, muito bom dia a todos vocês. Amém? Graças a Deus. Olha, eu quero dizer para todos vocês que é um prazer muito grande em podermos estar aqui na nossa corrente de oração. E eu tenho a certeza que Deus, Ele vai nos abençoar em nome do Senhor Jesus. Você crê que Deus, Ele vai te abençoar? Somente você que crê que Deus ele vai te abençoar. Eu quero que você coloque nos comentários, você vai escrever a palavra eu creio. Quando você confessa para Deus que você crê, então Deus te abençoa. Amém? Então escreve nos comentários a palavra eu creio. Porque o que nós vamos falar aqui nesse vídeo de hoje vai abençoar muito a sua vida. Amém? Vai abençoar muito a sua casa, a sua família, o seu trabalho, você que trabalha. Vai te abençoar muito. Coloque aí também o seu nome, prepara o seu copo d'água, o meu já está aqui preparado. E nós vamos realizar a oração daqui a pouquinho. Amém? E eu quero convidar você, que ainda não faz parte da nossa corrente de oração. E no momento em que você se inscrever aqui na nossa corrente, é o momento em que Deus vai te abençoar. Em nome do Senhor Jesus. Eu creio que Ele vai estender a mão dele e vai te abençoar. E todas as vezes que eu entro aqui, eu estarei apresentando o seu nome, o nome dos seus familiares, para que Deus venha guardar, livrar, proteger e também abençoar. Amém? Você vai ter a bênção de Deus e a nossa bênção também. Amém? Deus nos deu ordem para abençoar. Como que eu não vou abençoar? Não é verdade? E eu quero convidar você para se inscrever aqui na nossa corrente de oração, que tem sido uma bênção. Então você vai clicar embaixo no vídeo, na palavra inscrever-se, não paga nada, gratuitamente você vai ativar o sininho na opção todas. Não se esqueça de deixar o seu gostei também, para nos ajudar aqui no canal. Amém? O YouTube ele divulga mais os vídeos, as orações. E compartilhe o link também dessas orações. Deus vai te abençoar. Graças a Deus. Agora eu quero falar sobre Pedro. A Bíblia diz que Pedro, ele tendo trabalhado a noite inteira, Pedro, ele era pescador de peixe. E ele trabalhou durante a noite inteira. E a Bíblia diz que Pedro, ele não pescou nada. Só que quando ele chega com os barcos vazios, e Jesus vê Pedro frustrado, Pedro triste para baixo, Pedro revoltado com aquela situação, que ele trabalhou a noite inteira e não pegou nada, não prosperou. Jesus disse para Pedro: Pedro, volta lá e lance as redes ao lado, acho que foi do lado direito, se eu não estou enganado. E a Bíblia diz que Pedro foi e lançou as redes. E Pedro pegou tanto peixe que não cabia nos barcos deles. Ela chamou ainda os barcos que estavam ali próximo dele. E a Bíblia diz que se encheu todos os barcos. Tanto peixe que Pedro ele pegou. Mas Pedro falou uma coisa que chama muito a nossa atenção. Pedro falou assim: olha, sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Então Pedro foi crendo naquela palavra que Jesus ele falou para ele. É isso que é importante. Quando você crê na palavra de Deus, quando você crê no poder da oração, o que nós estamos fazendo aqui, então você vê a bênção de Deus nas suas vidas. Pedro, ele também poderia não ter crido.
Pedro, ele também poderia ter falado, Senhor, não vou mais não. Eu pesquei durante toda a noite. Ele poderia questionar. Ele poderia falar que nem ia mais pescar. E com certeza Pedro estava cansado, exausto, estressado. Mas Pedro não desistiu. Ele foi lá de novo, lançou as redes e pegou muitos peixes, né? E muitas das vezes isso acontece na vida de muitas pessoas. Às vezes você faz um determinado trabalho e você não vê o resultado daquele trabalho que você gostaria de ver. Como Pedro, ele trabalhou durante toda a noite e não apanhou peixe nenhum. E de repente você faz um determinado trabalho e você não vê aí o que você esperava, esperado, né? Pedro esperava pegar muitos peixes, encheu os barcos, mas não pegou ninguém, não pegou nada. E você vê, quando Jesus fala com Pedro, Pedro foi lá e lançou as redes de novo. Muitas das vezes você faz algo para você apresenta um trabalho, você faz algo e naquele momento você não tem aquela resposta que você gostaria de receber. Isso acontece com cada um de nós. Muitas das vezes a gente faz o nosso trabalho, a gente não vê aquela resposta que a gente quer. A gente não vê aquele resultado que a gente quer. Mas tudo isso muitas das vezes acontece e Deus observa muito isso na gente para ver se a gente vai desistir ou não. Para ver se você vai desistir. Para ver se você não vai perseverar. Porque quantas vezes eu já vi pessoas assim, dela realizar um trabalho e ela não ter o sucesso que ela esperava, que ela imaginava. E tem gente que ela fica frustrada. Isso é em qualquer área das nossas vidas. Até mesmo você, de repente, na sua vida sentimental, você não deu certo com aquela pessoa que você esperava que ia dar certo. Não é para você desistir, é para você continuar. Porque se não acontecer naquele momento, vai acontecer. Amém? É igual a gente está aqui orando. Se você não foi abençoado, você vai ser. Você tem que crer que você vai ser. É claro que muitas das vezes as coisas não acontecem da forma que a gente quer, na hora que a gente quer. Nós temos que entender isso. Temos que ser perseverantes. E a Bíblia diz que Pedro fez uma pesca maravilhosa. E eu creio que através da oração que a gente vai fazer aqui, eu creio que Deus vai te abençoar. Eu creio que você também não vai desistir. Se você apresentou um trabalho para alguém, tem feito um trabalho e você não está tendo sucesso, você vai ter. Vamos crer que você vai ter. A gente só não pode desistir. Amém? A bênção de Deus está escrito, ela vai nos alcançar. Você crê que a bênção de Deus vai te alcançar? Pois eu creio que ela vai nos alcançar. O segredo é a gente não desistir. Não desista, fica firme, tá bom? A gente vai orar agora. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Meu Deus e meu Pai, a tua palavra diz, meu Deus, que Pedro, ele pescou, meu Deus, durante toda uma noite. Agora, eu imagino como Pedro, ele não ficou, porque Pedro, ele investiu a sua vida, ele deixou de dormir, ele pegou, né, o barco, foi para o alto mar, correndo risco de vida, e ali ele trabalhou durante toda a noite, e nada Pedro, meu Deus, ele pegou, e tudo aconteceu para Pedro, ele até mesmo desistir da pesca, ele desistiu de pescar, mas
o Senhor mandou que Pedro viesse a lançar as redes de novo. E Pedro obedeceu. E Pedro foi abençoado. E muitas das vezes isso acontece no nosso dia a dia. Às vezes a gente faz um trabalho e a gente não vê o resultado que nós queremos. Muitas das vezes, de repente, esse meu irmão tem feito um trabalho e às vezes ele não tem aquele sucesso, ele não vê a coisa andar, e tudo acontece muitas das vezes até mesmo para a gente desistir. E quando a gente persevera, como Pedro obedeceu e perseverou, é ali que o Senhor nos abençoa. E nós estamos aqui orando, meu Pai, porque eu sei que assim como Pedro foi abençoado, esse meu irmão também é abençoado nessa manhã. Deus, ele te abençoa nessa manhã. Deus, ele abençoa o trabalho das tuas mãos. Se não deu certo, vai dar. Se você não teve sucesso, você vai ter. Se a coisa não deu certo, ela vai dar. Porque a gente sabe que tudo acontece para a gente desanimar, para a gente desistir. Mas não desista, como Pedro não desistiu. Pedro foi lá novamente e lançou as redes de novo. E ele creu na promessa, na palavra de Deus. E a Bíblia diz que Pedro foi tão abençoado. Pedro prosperou. E eu tenho certeza que o mesmo que aconteceu com Pedro é o que acontece com a gente. É o que acontece com você. Não desista dos seus propósitos, dos seus objetivos, dos seus planos, dos seus projetos, dos seus sonhos. Não deixa nada te frustrar, não deixa nada te parar, não deixa, porque tudo aconteceu para Pedro desanimar, mas Pedro não desanimou. Se você tem passado por isso, Deus, ele vai abençoar a sua vida. Deus, ele vai abençoar o seu trabalho, a sua empresa, o seu comércio, a sua loja. Ele vai te dar uma direção, ele vai te dar uma palavra. E eu creio que você vai ser muito abençoado por Deus. Meu Pai, e eu apresento a Ti cada nome que é colocado nessa corrente, cada pedido de oração, meu Pai. Nós determinamos a vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Consagra, abençoa este copo d'água que ela preparou. E quando ela beber desta água, que ela seja abençoada em nome de Jesus. Você que crê, você pode dizer amém, quer dizer assim seja. Graças a Deus. Está aí. Mais uma oração muito forte, abençoada. Olha, não desista. Se não deu certo, vai dar, né? Não deu certo a primeira vez que Pedro foi pescar, mas na segunda vez você vê que deu certo. Graças a Deus. Olha, eu quero desejar para você um ótimo dia de trabalho, você que vai trabalhar, você que vai viajar. Deus abençoe sua viagem. Você que vai ficar em casa, cuidar da casa, né? Você vai ter um dia muito especial na sua casa, vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Se você não é inscrito no canal, convido você a se inscrever. Forte abraço, carinhoso. Deus abençoe a todos. Espera aqui às 18 horas. Fique com a gente, tá bom? Você não vai se arrepender. Muito pelo contrário, você vai ser muito abençoado em nome do Senhor Jesus.